Nós já tivemos chance de, no estudo do Evangelho, poder fazer uma diferença muito grande entre duas cidades fundamentais para o estudo do Evangelho. Embora Jesus tenha passado por todas aquelas cidades da antiga Judéia, entretanto, Jericó e Jerusalém marcaram muito as suas lições. Exatamente porque uma Jerusalém, era uma cidade toda ela voltada para a mística, para a religião, para as escrituras antigas, enfim, para toda uma busca de religiosidade que na época era muito importante. Já Jericó, que era vista como uma cidade abaixo, né? de nível abaixo de Jerusalém, exatamente porque Jericó era uma espécie de um São Paulo, né? Aquela atividade industrial, aquela sensação de compra e venda. Jericó era a cidade onde os mercadores chegavam para fazer as trocas, os fenícios vinham fazer troca do que eles fabricavam, daquelas condições de sedas e trocavam por trigo, enfim, pelas necessidades de todos os dias. E por ter Jericó dessa forma, era claro que tinha vida social, era um pouco mais avançada na época. As mulheres, evidentemente, tinham as condições de serem, portanto, mulheres que vida totalmente voltadas para o lar, mas você tinha aquelas que eram bonitas, que já chamavam a atenção e que eram verdadeiras prostitutas, né? E o Evangelho ressalta de uma maneira muito caridosa a figura de Madalena. Madalena era uma moça bonita, muito bonita, e evidentemente por força da sua condição de beleza e de ser motivo de atração dos grandes homens, dos ricos e também até dos romanos, ela fez a sua vida, evidentemente cobrando lá os seus favores, e gozava de uma casa muito boa, onde morava, e recebia às noites, recebia os seus admiradores, entre eles aqueles que a disputavam, e sempre disputavam os favores pagos. Era, como a gente podia dizer, uma meretriz de luxo, né? Porque realmente era uma mulher. É claro que ela era vilipendiada, enfim, era motivo de repúdio de toda a sociedade, porque evidentemente era uma mulher prostituta, respeitada e disputada. E ela tinha um coração muito bom, porque ela tinha as pessoas, os pobres coitados, que faziam a refeição na casa dela. Entre elas, nós já tivemos aqui o estudo do Bartimeu, que era um cego que almoçava ou tinha condições de se alimentar em Jericó, na casa de Madalena. E um dia, ele que era cego, chegou e surpreendeu Madalena, porque Madalena, ele mostrou a Madalena que tinha ficado sarado da cegueira.
Ficou bom? E como é que você ficou bom? Perguntou a Madalena. Ele disse, olha, aquele nazareno milagroso que passou aqui na cidade, ele me curou, passou a mão nos meus olhos e eu passei a ver. Mas não é possível, acho que homem é esse? Aí o Bartimeu contou a ela a sua experiência com Jesus. E Madalena era uma mulher que vivia a sua vida, evidentemente, vida social, lamentavelmente toda disputada pelos homens, mas não gostava, ela estava sempre infeliz, ela nunca teve família, ela foi expulsa da família, era sempre criticada pela sociedade, enfim, era uma mulher muito importante, rica, mas que o povo não aprovava e ela tinha poucas relações com a sociedade de Jericó. Mas quando ela soube que foi Jesus que curou Bartimeu, ela ficou impressionada e quis conhecer Jesus. E aí ele perguntou ao Bartimeu, é claro, onde é que ia encontrar Jesus. E ele disse que encontraria Jesus na praia, onde ela, em geral, fazia pregações na sua maneira de viver, na sua condição, portanto, de renovação espiritual. Ela, então, uma noite, ela botou roupas de suas empregadas, quer dizer, fez-se como uma mulher do povo, com todas aquelas características da época, e foi ver Jesus, ouvir Jesus. E ficou encantada com ele, muito encantada com ele, a ponto de deixar de fazer a vida que fazia e passou a ter por ele uma admiração muito grande. Queria saber, porque o que ela ouviu dele abriu caminho para se fazer uma renovação espiritual. Ela realmente, para nós, que conhecemos hoje, o que se chama reto agir, deixar de ser para ser, é melhor deixar de ter para ser, essa busca de a nossa renovação espiritual, ela foi o exemplo antigo dessa realidade. Tanto que quando ela ouviu falar que Jesus tinha sido convidado por um daqueles ricos senhores, daqueles ricos homens da cidade, para almoçar com eles, ela conseguiu, né, por força do que ela conhecia dos homens ricos, da sociedade, ela conseguiu se excluir e entrou na casa na varanda grande onde estava Jesus almoçando, ia almoçar, e se debruçou nos pés de Jesus. E enquanto ela chorava, Jesus a atendia. E ela trouxe os perfumes mais caros que ela tinha em casa e passou nos cabelos de Jesus, lavou os pés também com as loções mais importantes dos pés de Jesus. E o homem, o dono da casa, ficou surpreso, dizendo para os seus amigos, né, para os seus convidados, olha só, ele não está sabendo o que está fazendo, ele está sendo agradado com a prostituta. Aí Jesus repara para ele e mostra a ele o seguinte, olha, há uma diferença muito grande, porque ela veio aqui, eu não sei conhecer, e está pedindo, também pedindo para mudar de vida, pedindo perdão por tudo que foi, está chorando, e ela me trouxe as condições da loção e dos favores e dos perfumes, e o senhor não me deu nada. A grande diferença está que ela sabe do que ela fez e está pedindo, e o senhor não fez nada. Quer dizer, o senhor não teve a menor condição de saber por que eu estou aqui e o que represento para o senhor e para ela. É uma história, portanto, é uma lição que nós vamos encontrar exatamente na história dela, porque a partir daí
ela deixou de ser aquela prostituta que foi e seguiu Jesus. E portanto, com tanto amor, com tanta admiração, que foi a ela que Jesus, depois de crucificado, se apresentou, a primeira pessoa a que Jesus se apresentou ressuscitado foi a ela. De modo que ela tem um valor muito grande e é tida a vida como realmente um exemplo que para nós é importante, porque nós temos sempre uma barreira entre o que, infelizmente, a sociedade, os preconceitos da sociedade nos mostram, nos fazem, nos ensinam, as condições, portanto, de viver sempre em função de ter e usar do próximo da forma mais civil que pode acontecer, ela representa para nós, portanto, um exemplo muito grande, porque ela deixou tudo que tinha, a vida que levou, para se dedicar exclusivamente a ele. E, pelo que dizem da vida dela, ela, depois que Jesus foi sacrificado, evidentemente, depois da passagem dele, ela se dedicou aos leprosos. E dizem, a história conta, e ela se deixou, pela ajuda que ela fazia aos leprosos, ela também adoeceu e também desencarnou nos braços de Jesus, exatamente por força da lepra que ela buscou. É isso a história de Ana Maria. Uhum.